Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Afinal, o que somos nós? Hoje a gente vai conhecer a história do Sr. Hélio, que quando teve a sua EQM se viu num caminho em direção a uma luz. Porém, nesse mesmo caminho ele viu também um senhor, que ele não conhecia, de mãos dadas com uma criança, que ele também não conhecia, indo em direção à mesma luz. Isso quer dizer que esse tipo de situação pode ser compartilhada? Com vocês, Sr. Hélio. Então estamos aqui hoje para ouvir a experiência do seu Hélio, que apresentou um episódio de experiência quase morte. Seu Hélio, o senhor poderia contar para a gente como é que foi essa experiência? Bom, eu tive um procedimento no coração, né? Eu voltei da cirurgia e durante que eu estava na UTI, bom, eu tive não sei se é sonho ou se como é que eu vou explicar? Assim, o que eu lembro é que para mim foi uma coisa real, uma coisa bem real, que eu vi nitidamente um senhor de idade já, com a mão dada, um garoto, puxando, né? E ele estava subindo um morro, lá em cima tinha uma porta. A porta estava aberta e do outro lado estava aquela claridade, bem, assim, uma luz bem clara mesmo, né? Que entrava naquela escuridão. E eu via os dois subindo, eu comecei também acompanhando. E atrás, né? Falei, poxa, o que tem atrás dessa porta? Quer dizer, eu nem pensei nisso aí, apenas eu acompanhei. Aí foi quando estava chegando na porta, que é aquela luz de brilhante, eu vi o vulto dele e do garoto entrar, né? E quando eles acabaram de entrar, eu estava indo também. Quando cheguei perto, que eu não vi mais a figura, apagou. Foi quando eu acordei e a primeira coisa que eu vi depois que eu acordei, no teto tem aquele quadrado do ar-condicionado. Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu tô vivo, né? Tô vivo. Comecei a mexer a mão, o pé. Falei, não morri não. Quer dizer, então foi uma experiência assim, que eu acho que para mim é espiritual. Que se eu tivesse atravessado aquela porta, eu não estaria aqui hoje contando esse fato. Essa história, né? Então, existem coisas que a gente desconhece. Seu Hélio, o senhor, na verdade, foi submetido a uma cirurgia cardíaca, foi isso? Cardíaco, isso. O senhor foi transportado para a UTI, o senhor estava inconsciente. Inconsciente. O senhor tem informação se o senhor estava entubado nessa hora? Estava entubado, estava cheio de tubo na boca. Então essa experiência aconteceu enquanto o senhor estava fora de si, o senhor estava desacordado. Desacordado. Então o senhor teve então a impressão de ter saído, de ter visto esse pessoal, um senhor segurando uma criança. Isso, puxando, né? Nesse momento, o senhor tinha consciência de que estava nesse lugar, como se fosse um outro lugar? Como é que é isso? O que te pareceu isso? O senhor viu o próprio corpo, por exemplo, Não. lá no leito da UTI? Não. Não cheguei Então, não chegou a ver nada da UTI? Da UTI não consegui ver nada. O senhor estava já imediatamente num outro plano? No outro plano, estava subindo um morro com gramas, né? Grama, tudo gramado. Até que a grama estava até alta, né? Que eu passava a mão assim na grama, né? E como é que era o sentimento que acompanhava o senhor nessa hora, seu Hélio? O senhor lembra disso? O senhor estava se sentindo... curiosidade. 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 Eu falei, pô, o que tem atrás da porta, né? Eu vi aquela luz brilhante, né? Coisa mais bonita que... Nunca tinha visto uma coisa dessa.
Então tinha uma luz brilhante ali naquela porta. É, do outro lado. O senhor caminhava em direção a ela. Ah, é, porque do meu lado e do lado do senhor e do menino, estava escuro. Então aquela luz que penetrava ali, dava para iluminar a relva, né? E a subida, como ele ia puxando com a mão dada com o velhinho, né? Estava na frente, A ideia era seguir os dois. aquela dupla ali. Para Até ver. uma porta, havia uma fronteira então. Dali o senhor não podia Isso. passar? O senhor teve essa impressão ou não? Não cheguei a pensar de Ultrapassar ou não, né? ultrapassar ou não. Eu apenas estava acompanhando. Tá. Quando o vulto, o brilho se intensificou, ficou mais claro, o vulto foi sumindo. Né? Aí, quando eu estava chegando perto, simplesmente apagou. Aí o senhor voltou. Isso. Não, aí foi quando eu Acordou. recuperei o sentido, né? Que eu vi o negócio do ar-condicionado e tal, né? Tá. E depois eu fiquei pensando, falei, pô, isso aí, O que isso pode ser? aconteceu, né? Qual o significado? Aham. Então a gente fica sem resposta, né? O que o senhor sentia naquela hora ali, naquele caminhar em direção à luz? Lembra se tinha algum sentimento de alegria, Sim, um tristeza, sentimento, assim, desespero? Um sentimento assim de serenidade, De paz. de paz. É isso sabe? que tinha, né? Porque Não você havia medo. você não ouvia som, nada. Tá. Né? Medo jamais. Então, você sentia assim, leve, em paz. Senhor Hélio, então o senhor acha que naquele momento daquela viagem, vamos dizer assim, o senhor não tinha consciência de que estava fora do corpo, que era uma outra coisa, isso não te ocorreu e não tinha Não, sensação? Eu não cheguei a ver o meu Nada. corpo, nada. Apenas apareceu assim o quadro, né? E o senhor puxando o garoto subindo o morro, né? Ninguém falou com o senhor? Ninguém. Nem por pensamento? Nem pensamento, nada. Não tinha som. E essas pessoas não eram pessoas conhecidas? Nunca O senhor tinha não visto. lembra? Não viu nada conhecido? Não, teve nenhuma? nem o rosto deles eu não consegui Distinguir. ver. Que está de costas comigo, né? Subindo o morro, eu estava atrás, Tá. né? Seguindo os dois. O senhor mencionou no início que não tem explicação para isso, e correto, muita gente não tem. Mas o senhor diferencia essa experiência de um sonho? O senhor já teve outros sonhos fora da doença, fora da cirurgia? Sim. Tem diferença? Tem diferença. Qual que é, senhor? É que você consegue ver a imagem nitidamente. Nítida. É muito mais nítido que um sonho. O sonho. E você consegue memorizar. Porque depois que você acorda, você lembra de todos os detalhes. E sonho, você acorda, você não lembra. Tem detalhe, só aqueles detalhes mais fortes que você lembra, mas o resto você não lembra. O senhor ficou com a impressão, então, que era uma coisa diferente do sonho, era mais viva, É mais vivo. mais real. Mais real. Isso aconteceu há quantos anos atrás, senhor Hélio? Mais ou menos. Acho que 4 anos, né? Fazem 4 anos. 2012? Foi 2012, 4 anos. E a sua interpretação disso até onde vai, o seu conhecimento, o que que é? É que é uma experiência... Eu acho que se eu tivesse passado a porta junto com, né? Eu já tinha embarcado para outra. Eu acho que a porta era o limite. Era o ali. limite, entende? Senhor Hélio, algumas pessoas que passam por experiências parecidas com a sua relatam que em algum momento da viagem ali eles têm uma visão da própria vida desde que nasceu, uma espécie de um filme da própria vida. O senhor não teve nada disso? Não. Isso eu tive quando eu me acidentei com a moto. Naquele segundo que você está caindo, o filme da sua vida passa em questão de segundo. Mas ainda consciente, no caso do acidente. Consciente. Você não estava desacordado, né? Não. Então é o único fato que assim que você lembra, né?
Ô, senhor Hélio, quando o senhor teve a experiência, o senhor estava com que idade? Estava com 70. 70, né? 70, é. O que é um fato assim muito raro. Há uma discussão imensa na literatura médica desse assunto, e também na experiência nossa de entrevistar um número grande já de pessoas. Em geral são pessoas jovens que têm experiência. Nós não tivemos ninguém com essa experiência que ela tenha acontecido acima dos 50 anos, 55. O que confere com todos os trabalhos que a gente estudou e leu. Tem umas explicações para isso, mas as explicações para essa situação, elas são todas especulativas, né? Nós não temos resposta para isso. Nós não sabemos. Como é que pode, por exemplo, o senhor estar numa UTI, entubado ou desacordado, e de repente sair fora do corpo e começar a ver coisas, algumas das quais podem ser comprovadas depois que a pessoa volta? Então, a nossa pesquisa é justamente nisso. Uma pessoa que está desacordada, ela está fora da consciência dela, não tem consciência nenhuma. Não tem. E quando você tem uma experiência dessa, tudo indica que você está tendo consciência quando o seu cérebro está nulo. Você está dormindo, ou em coma, ou anestesiado, né? Que era o seu caso. Então aí é que é o grande mistério, realmente. Nós não temos como explicar isso. Do ponto de vista científico, as explicações são muito pobres. A questão da idade, ela tem um outro aspecto curioso, que a pessoa que chega numa certa idade, ela tem uma quantidade de uma substância química no corpo menor. Essa substância é um elemento químico que é o zinco. E o zinco entra na composição química dessa droga que eu te falei que aparece no corpo da pessoa que está na iminência de morte. Então, vamos fechar o raciocínio. Quanto mais idade você tem, menos zinco no corpo. Menor a probabilidade de você formar essa droga que é alucinógena. Então, o seu caso é interessante por causa disso. Sobre certos aspectos, desmente essa teoria, né? Então, você está com 70 anos, não tem mais zinco, digamos assim, e, no entanto, você viveu a experiência muito parecida com a que outras pessoas mais jovens viveram. Então, será que o fato de uma pessoa com 70 anos passar por uma EQM desmente essa hipótese de que a EQM é produzida por uma alucinação? Senhor Hélio, mas eu gostaria de perguntar mais alguma coisa ao senhor. Legal. Essa experiência mudou alguma coisa na sua vida, não? Mudou. Em que sentido? Existem coisas que antigamente se dava muito valor. E após essa experiência, se perde. Você não dá mais aquele valor que você tinha antes. O senhor está falando em apego a coisas materiais. Coisas materiais. E você fica meio... Como é que eu vou explicar? Em termos de família, você fica mais sensível, né? Uma palavra que é dirigida a você, você multiplica isso aí por 10. Os valores mudam. Todos os valores que eu tinha antes mudou completamente. Então, muita gente fala, o Hélio mudou, ele está meio diferente, tal. Mas não é que você não está dando mais aquela importância que você dava antes. As coisas materiais. Coisas materiais. Mesmo espiritual, né? No campo espiritual. Coisas que você antes acreditava, você passa a não acreditar. E coisas que você não acreditava, você passa a acreditar. Igual você ficar questionando, fala, pô, a experiência que eu tive, isso prova o quê? Então, vem um monte de pergunta na cabeça, né? Então você pensa, fala, bom, eu considero assim, se eu tivesse passado, eu estaria talvez num outro mundo, né? É a única coisa que eu penso. Depois que eu que me desentubaram, como eu estava com marca-passo, os médicos, aí eu já estava lúcido, né? Acordado e tal. Aí vieram, como é que fala, abaixar a frequência do marca-passo.
eu tive uma parada cardíaca. Inclusive, a minha esposa estava no meu pé, assim, e viu, né? Eu não sei quantos segundos eu fiquei desacordado. Nessa ocasião, eu vi essa porta aberta. Ah, então foi um segundo momento. Mas foi um relance muito rápido, né? Eu vi a porta, mas não vi ninguém, nem eu, nada. Só vi a porta com a luz Brilhante. brilhando. Foi só a Dessa coisa que eu vez vi. aberta. Aberta. Eu ainda depois fiquei pensando, pô, acho que tá me esperando, né? Estava fechada, abriu, né? Então, mas eu tive a parada cardíaca, mas deu tudo certo. Abaixaram o batimento e como meu coração não reagiu, o médico falou, velho, vai ter que usar o marca-passo pro resto da vida, né? E hoje sou biônico. Ô, seu Hélio, uma outra coisa é o seguinte, algumas pessoas, não são todas, falam assim que além dessa mudança, que é bem comum, quase todos eles dizem que após uma experiência de quase morte, eles mudam mesmo, os valores, como o senhor falou, né? Família, as coisas materiais ficam menos importantes. Mas alguns dizem que, além disso, desenvolvem algum poder, alguma capacidade, alguma intuição, alguma coisa que não havia antes. Isso o senhor não mencionou, o senhor não teve isso, não? Não, que eu percebo. Não, né? Não, o senhor continua não como tem era poder. antes. Como era. Eu acho que talvez até mais ranzinza, né? Outra coisa, seu Hélio, a luz também é um fenômeno bastante comum, né? Nessa escapada sua, onde o senhor teve essa visão, era uma campina, não era um túnel, né? O senhor não lembra de ter passado por uma zona escura ou não? Não, eu estava num lugar escuro. O senhor estava num lugar escuro. Eu senti uma paz muito grande, que eu não tinha ruído, não tinha nada. Só aquele quadro que a gente jamais vou esquecer, né? E depois quando tive a parada também, que eu vi a porta, né? Entre as coisas que acontecem com a maioria das pessoas, está o fato de que a maioria deles diz que perderam o medo da morte. Como é que está isso hoje para o senhor, depois de ter passado por isso? Eu não tenho medo da morte. Nada, né? Nada. É uma visão completamente diferente do que era antes. Antes você temia. Hoje não. Hoje não, hoje eu não tenho medo da morte, não. Isso é bem comum. Eu até falava para minha esposa, poxa, Deus podia ter me levado, né? Porque é uma morte até gratificante, né? Sem dor, sem nada. Assim como eu tive a parada cardíaca. Você não sente nada. O senhor tinha noção do tempo ali que o senhor teve naquela caminhada, não? Perdeu completamente a noção do tempo? Perdi. Completamente, não tinha essa noção, né? Parecia uma eternidade, porque parece assim um filme curtinho, mas intenso. No momento que você está vivendo ali, parece que é uma eternidade. Como eu não vi o senhor estava andando ou não, eu estava indo atrás dos dois. Mas parece que, nossa, é seco. E na realidade é um trechinho, né? O senhor não viu sair e nem viu voltar, né? O senhor acordou. Eu acordei, simplesmente eu acordei. Aí que eu olhei para cima, vi o negócio do ar-condicionado e falei, pô, tô vivo ainda, né? Foi a pergunta que eu fiz. Aí eu mexi as mãos, né? O pé, eu falei, pô, tô vivo. Mas é como eu disse, medo, assim, inclusive quando eu estava nessa experiência, como eu falei, não senti medo, pelo contrário, senti uma paz muito grande. Assim, uma serenidade enorme, sabe? Pô, foi uma coisa sensacional. Se existe vida após morte, a gente não sabe também, né? Então é só... Mas eu acredito que deva ter. Porque se eu passasse, por exemplo, nessa porta aí, talvez eu pulasse de um mundo para o outro. Ou, como é que fala?
Não é uma faixa, não. É campo. Dimensão, plano. Uma dimensão para uma outra dimensão. Né? Que aqui ficou a matéria, mas a alma foi para uma outra dimensão. Essa é a interpretação que o senhor dá, né? É o que eu acho, né? Porque no catolicismo eles não menciona isso, né? Você próprio tira as suas conclusões. Desde quando você quando você é criança, né? Faz o catecismo, para fazer a primeira comunhão e tal, então existe um ensinamento. Daí então você passa a ser o quê? Um cristão, temente a Deus, vai crescendo, vai criando sua família, tal, vai chegando a uma certa idade, você começa a questionar um monte de coisa, né? Se é verdade ou se não é. Então, Mas é interessante o senhor falar isso, que o senhor é católico, então, né? sou, A experiência de quase morte foi descrita em quase todas as religiões e mesmo em pessoas selvagens, indígenas que nunca ouviram falar em Deus ou religião, e mesmo em pessoas que são consideradas sem religião nenhuma, ateus. Está descrita a experiência em todo tipo de pessoa, em todo tipo de crença e até mesmo aqueles que não têm crença nenhuma. E muitos deles nem sempre trazem essa experiência para o lado religioso. Nem sempre ela é suficiente para mudar a pessoa nesse aspecto. Agora, a partir de agora, há sempre uma incógnita, né? O que acontece? E é justamente onde a gente está trabalhando. Quer dizer, como é que é possível uma pessoa sob anestesia, sob sedação ou em coma, ou tida como morte em parada cardíaca, pode ter consciência de alguma coisa? Então, a ideia, o que é? Então, essa consciência não está no cérebro, o cérebro está parado, o coração está parado, não tem circulação. Então, ela está num outro lugar. Se você pode vivenciar coisas, né, que você não tem como explicar isso. Então, o nosso questionamento nessas investigações é de que a consciência talvez possa estar num outro lugar, ou não necessariamente está no cérebro. Porque para a ciência, a consciência é produto do cérebro. O estar consciente, estar aqui conversando, ouvindo a sua história, é apenas uma reação química dos nossos neurônios. Mas quando esses neurônios estão inativos, estão parados, estão adormecidos, ou em coma, ou com parada cardíaca ou anestesia, como é que você pode contar coisas como essa que você está contando? Então, pelo menos essa conclusão nós temos que ter. Então, a consciência não está necessariamente naquele momento no cérebro, porque esse cérebro está parado, né? Inativo, né? O Sr. Hélio viu 2 vezes a mesma porta, em 2 EQMs diferentes. Muito interessante, não? Bem, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, compartilhe com os amigos. E se você teve uma EQM, ou conhece alguém que teve e tem vontade de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.